Você já tentou controlar tudo? E mesmo assim tudo deu errado? Respira fundo. Talvez seja porque o controle é só uma ilusão. A verdade é que, quanto mais você tenta dominar tudo à sua volta, mais você sofre. Você tenta prever cada passo, evitar cada erro, garantir cada vitória. Mas a vida não funciona assim. E Itachi Uchiha entendeu isso cedo demais. A vida não é um jogo de xadrez. A maioria das pessoas vive como se a vida fosse um jogo de xadrez. Movimentos calculados, estratégias frias, tudo no lugar certo. Mas a vida é mais como um rio. Você pode tentar construir barragens, fazer desvios, mas no fim, a água sempre encontra seu caminho. Itachi tentou controlar o destino da vila, da guerra, da própria morte. E no fim, nada saiu como ele queria. Ele não impediu Sasuke de sofrer. Ele não impediu a dor de continuar. Ele descobriu da pior forma que não se controla o que está fora de você. Só o que está dentro. Lá na China antiga surgiu uma filosofia chamada taoísmo. O mestre Lao Tse dizia: aquele que tenta controlar o mundo o arruína. Aquele que tenta segurá-lo o perde. Sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais você tenta prender a vida nas suas mãos, mais ela escapa entre os dedos. O Tao, ou caminho, não é algo que se domina. É algo que se segue. É como surfar uma onda. Você não cria a onda. Você não pode pará-la. Você só pode se alinhar a ela. Itachi era um gênio. Mas ele acreditava que só a dor controlada poderia salvar o mundo. Que era preciso sacrificar-se, manipular, mentir. Mas o Tao ensina, quanto mais você força, mais o mundo resiste. O Itachi passou a vida carregando o mundo nas costas. Ele acreditava que era o único capaz de fazer o que ninguém queria fazer. Mas isso destruiu ele por dentro. O taoísmo ensina que a sabedoria está em não forçar as coisas. A natureza não se apressa, e mesmo assim tudo é realizado. Pensa nisso. Quantas vezes você tentou forçar algo? Uma amizade, um relacionamento, um resultado. E no fim, não adiantou. Ou pior, você conseguiu, mas perdeu a paz. Soltar o controle é encontrar liberdade. Itachi achava que estava no controle, mas a verdade é que ele só estava preso num plano que nunca foi dele. Ele queria proteger Sasuke, mas não controlava o que Sasuke faria com a dor. Não controlava o futuro da vila, nem a forma como seria lembrado. Só depois da morte, ele entendeu. Soltar é a única forma de estar em paz. Esse tema aparece em muitos animes, como por exemplo, Guts, de Berserk. Durante anos ele só queria vingança. Mas a verdadeira força dele não veio quando tentou controlar o mundo. Veio quando aceitou que a vida era caos, mas que mesmo assim valia a pena lutar. Controle gera tensão. Soltar gera leveza. Você já reparou como o corpo fica quando tenta controlar tudo? Tenso. Trava o maxilar. Prende a respiração, fecha os punhos. Mas quando você solta, a respiração volta, o corpo relaxa, a mente clareia. O taoísmo ensina a viver assim, leve como o vento, adaptável como a água. E se você soltasse agora? E se você simplesmente deixasse de tentar controlar? O que aconteceria se você soltasse aquilo que te prende hoje? A opinião das pessoas, o medo de falhar, a vontade de ter todas as respostas? Talvez, só talvez, você descobriria que a vida é mais simples do que parece, que a dor, o fracasso e o caos fazem parte do fluxo. E aqui vai o segredo. Dominar os outros é força. Dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. Itachi foi forte, mas só encontrou sabedoria quando começou a entender a si mesmo. A verdadeira vitória não está em vencer o mundo, mas em parar de lutar contra ele. Reflita com calma. Você pode ouvir esse vídeo enquanto caminha, lava a louça ou encara o teto. Mas o que ele quer te lembrar é só uma coisa. Você não está no controle. E tá tudo bem. Você não precisa entender tudo. Você não precisa vencer tudo. Você só precisa estar presente. Porque a paz não é o fim da guerra, é o fim da resistência. Se você curtiu esse vídeo e quer mais reflexões como essa, deixa seu like e um comentário. Prometo responder a todos. Obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo.